Bom, hoje Desvendando Nossa História vai levar a gente para conhecer a Fazenda Campos Novos. Uma fazenda rica em histórias, lendas e contos. Além da arquitetura secular, ela também tem histórias sobre os jesuítas. E quem vai ajudar a gente a contar essa história é o escritor Luiz Carlos da Cunha Silveira, engenheiro e pesquisador da história cabofrense. Vamos desvendar essa história. Bom, chegamos à Fazenda Campos Novos, uma estrutura remanescente da época dos jesuítas, quando eles estiveram na região dos lagos, aqui em Cabo Frio. E para ajudar a contar um pouco dessa história, estão aqui nos aguardando o Beto Nogueira e o Luiz Carlos. Vamos ajudar a contar essa história. Bom, vamos começar a nossa conversa com o Luiz Carlos, que é um pesquisador da história de Cabo Frio, escritor, engenheiro elétrico, né, Luiz Carlos? De profissão, mas pesquisador de coração. Isso. Né? Conta um pouquinho a respeito desta maravilhosa fazenda, a história, o legado dela e o princípio, né, da sua fundação. Das 4 ordens religiosas que se estabeleceram no Brasil, os beneditinos, os carmelitas, os franciscanos e os jesuítas eles se destacam porque a ordem deles, na realidade, era uma sociedade civil da Companhia de Jesus, embora fossem padres. Então eles eram empreendedores, eles eram grandes engenheiros, na realidade, ao longo do mundo e no Brasil também. Eles tiveram aqui obras incríveis, pelos padrões atuais, muito mais no século XVII, como por exemplo a gigantesca Fazenda de Santa Cruz, que hoje corresponde grosso modo ao município de Itaguaí, que são trabalhos imensos de hidráulica, de agricultura, de manufatura, enfim, grandes empreendimentos agropecuários, e que tinham suas extensões. No caso, por exemplo, dessa imensa Fazenda de Santa Cruz, que hoje é onde se situa a Escola Nacional de Agronomia, o quilômetro 47, como é chamado, eles aqui, para essa direção do Estado do Rio, quando foi estabelecida a capitania de Cabo Frio, eles criaram o chamado Caminho dos Jesuítas, que era a espinha dorsal de penetração para a conquista e ocupação dos chamados campos de Goitacazes, porque a capitania de Cabo Frio se estendia desde a Ponta Negra, a meio caminho de Cabo Frio do Rio, até o rio Tabapuã, na atual. A gente observa até nesse fato aí uma questão também histórica, né, que os historiadores defendem, né, e que existem dados que comprovam isso, a vocação militar dos jesuítas. Né? Também. E nesse contexto a gente percebe também aí uma questão estratégica militar, né? Exato. Porque eles eram grandes administradores, principalmente para os padrões da época. Então esse caminho ele começou com a aldeia de São Pedro, que era uma redução de jesuítica, a origem da atual São Pedro da aldeia. Também estrategicamente colocada no alto. Estrategicamente, eles trouxeram os índios civilizados deles, do Rio, os Guaianazes, lá de Santa Cruz, 400 ou 700, há uma divergência aí, estabeleceram essa base lá, a pedido do próprio o capitão-geral da capitania. Daqui estabeleceram em Campos Novos essa segunda base, a terceira foi a de Macaé, que deu origem à cidade de Macaé, e a quarta foi a chamada do Colégio, no atual centro de Campos, que deu origem à cidade de Campos, que hoje é onde fica a catedral. Então essa linha que se estendia, porque até Cabo Frio os portugueses já tinham um domínio bom depois da expulsão dos franceses, mas do Cabo Frio até a divisa do Espírito Santo, o grande problema era dominar os Goitacazes, um negócio tipo assim, aquelas lutas lembra um pouco aquela situação da colonização dos Estados Unidos, né? Os índios Goitacazes, para quem não sabem, eram exímios guerreiros e foram os últimos a serem dominados na nossa região. Foi praticamente massacres sucessivos, inclusive usando guerra bacteriológica, porque eles davam... Dominados eles não foram massacrados. Eles davam roupas de doentes, de uma série de varíola, uma série de doenças infecciosas, que eles não tinham anticorpos de espécie alguma. Então foi a nível mundial um dos grandes casos de genocídio para ocupação de terra. A varíola foi grande disseminada,
destruidor de civilizações. Claro que sarampo, essas doenças para nós são doenças infantis insignificantes, sarampo, coqueluche, para eles eram mortais. É claro que a gente aqui não vai cair no anacronismo, né, de poder estar julgando um povo num momento e um contexto histórico, né, que para eles havia a sua necessidade de conquista. Agora, Beto Nogueira, você que está à frente da administração da Fazenda Campos Novos e vem fazendo um excelente trabalho de recuperação dos arquivos da Fazenda, né, dos acervos históricos, né, tanto da parte estrutural da Fazenda, mas principalmente documental, que está aí em contato permanente com o IPHAN. O que vem sendo feito atualmente para essa preservação da nossa Fazenda? Quando você fala assim, a gente está fazendo, a gente está complementando, às vezes, outros pesquisadores que já passaram por aqui, que também iniciaram esse caminho, né? Então eu me sinto assim, apenas a continuação de um Márcio Werneck, uma Penha, Leite, próprio Luiz. Então acho que assim, a gente está tentando encaixar essas pesquisas todas e dar seguimento para ver se a gente consegue o tombamento a nível federal da Fazenda Campos Novos, né? Nós já tivemos a resposta positiva do escritório de Campo Frio, já tivemos a resposta positiva do professor Ildeu em Brasília e agora do presidente do IPHAN, que tem todo o interesse na preservação e na restauração da fazenda, inclusive com verbas já separadas para ainda esse ano começar a restauração dessa fazenda. E na questão documental, a gente estava conversando antes, sobre essa questão dos documentos, né, que foi feita essa recuperação, né, e alguns documentos tratavam justamente da questão do inventário, né, que mostrava exatamente esse inventário. Olha, nós temos um pesquisador que trabalha aqui com a gente, é o Jonatas Carlos de Carvalho. O Jonatas, a gente coloca especificamente nessa pesquisa, nessa arqueologia documental, né, de catar esses documentos. Ele achou no Ministério da Fazenda do Rio de Janeiro, uma indicação do professor Nereu Ramos, que é um estudioso da arquitetura colonial brasileira, principalmente dos jesuítas, e ele achou lá um inventário. Quando os jesuítas foram expulsos do Brasil e expulsos da Fazenda Campos Novos, a coroa mandou fazer um inventário dos bens que tinham aqui. Então, quantos escravos tinham, que escravos era esse que eles diziam na época, quantos machos, quantas fêmeas, escravo cabinda, escravo Angola, tantos anos, tantas crias. É muito interessante, e ele misturava os escravos com o gado, tantas cabeças de gado em tantos estábulos, em tantos currais que existiam, quantas senzalas, e existiam na Fazenda Campos Novos, se não me engano, 16 senzalas. Olha, isso é um fato, senzalas, isso é até uma revelação, né, pra gente, né? E porque esse documento estava perdido na coisa. O Nereu Ramos, eu acho que era o único que conhecia esse documento e agora é a gente. Então todos esses documentos foram captados, foram encadernados e foram encaminhados para o IPHAN para que ele julgasse a necessidade ou não do tombamento dessa fazenda. Ok. Luiz, os jesuítas, então, chegam a Cabo Frio. Os primeiros jesuítas vieram, inclusive com a expedição de Salema aqui, que reportaram, João Lobato e outros que reportaram, inclusive 16 ainda, né? 16 ainda. E na fundação da cidade também. Eles vieram, tanto que até em homenagem a eles, o Menelau batizou o primeiro forte de Santo Inácio, referindo a Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas. Depois 4 anos depois foi feito o atual forte de São Mateus. São Mateus. Mas aí, então eles participaram, desde o início aqui, eles estavam participando de novo. Exatamente, além da função religiosa, né, mas também com essa função estratégica militar. Né? Inácio de Loyola era uma estratégia, um exemplo estrategista militar. Né? Inclusive eles vieram com a expedição de Salema como consultores militares. Ele se torna justamente um jesuíta depois de se ferir para na batalha. E aí é quando ele assume essa. E é interessante, isso que você está falando, vocês acabaram de chegar na fazenda. De lá da estrada você não vê a fazenda. Não. Né? Raras vezes, hoje em dia, num ou outro lugarzinho você consegue ver. Mas a fazenda vê tudo o que acontece nos arredores. Então ela é estrategicamente colocada mesmo para vigiar os arredores. É muito interessante. A outra coisa interessante que eu acho que, assim, além da pesquisa histórica que tem a Fazenda Campos Novos, da importância da Fazenda Campos Novos, tem a pré-história da fazenda, né? Porque aqui o mar vinha até aqui. Então você encontra artefatos, como eu posso mostrar para você, os machados de pedra encontrados aqui, que tem 5.000 anos. Ou seja, ainda temos a parte da antiguidade, da pré-história tardia, né, que a gente chama hoje, da história. Ou seja, um trabalho de arqueologia que ainda está por ser feito aqui, né?
Muito legal. Bom, agora eu peço, né, aos nossos anfitriões que nos levem a conhecer agora a Fazenda Campos Novos e mostrar para o público do programa Saber com Arte e do Desvendando a Nossa História um pouco mais dessa história. Vamos lá? Vamos lá. Aqui. Bom, ainda fazendo parte aqui da Fazenda Campos Novos, nós temos um cemitério. E Luiz Carlos vai explicar pra gente o porquê da presença desse cemitério aqui ao lado da fazenda. Por quê, Luiz? Porque na época colonial, não só aqui, mas na Europa, em todos os países cristãos, havia uma importância muito grande do sepultamento ser feito no chamado Campo Santo, tanto que se enterrava muita gente dentro das igrejas, né, sob o assoalho das igrejas, né, até que depois já da proclamação da República isso foi proibido por questões de higiene. Então o Campo Santo aqui é um exemplo, quer dizer, como fazia parte aqui da igreja, do convento, etc., era um campo santificado onde podia ser feito enterros de cristãos, que já não poderiam ser feitos num lugar qualquer. Até há pesquisadores que defendem que o cemitério original da cidade, quando era na Passagem, ficava onde é a atual igreja de São Benedito, porque quando a cidade foi trasladada para Itajuru, quer dizer, entre a matriz e o convento, foi feita uma nova matriz lá em 1666. Então a antiga área acabou se fazendo em represália, o pessoal da Passagem, a igreja de São Benedito. Então, como as igrejas também tinham que ser em Campo Santo, e o Campo Santo, para um campo deixar de ser santo, tinha que ter uma autorização papal, então a igreja provavelmente foi feita no local da primeira matriz, a atual igreja de São Benedito, aproveitando o campo que já era santo, porque a igreja de São Benedito foi feita pelo pessoal da Passagem em represália à igreja, digamos, mais oficial da matriz, por ter sido transferido. Então, é um caso em que se aproveitou um solo santo, que poderia ser usado até como cemitério, para fazer uma nova igreja que tinha validade religiosa para utilizar um campo santo. Então essa questão era muito premente e é por isso que nas igrejas e conventos coloniais você sempre encontra o cemitério, como acontece com o da Ordem Terceira também, né, no convento Nossa Senhora dos Anjos ali. Também. Aqui encontramos jesuítas que foram sepultados nesse cemitério. Ah, sim, os que morriam aqui, sem dúvida deve ter sido aqui. Mais um fato curioso, né, para aguçar nosso interesse pela história, saber que estaremos visitando e que, né, aqui foram sepultados jesuítas que habitaram, né, a Fazenda Campos Novos. Bom, estamos aqui agora na parte superior da Fazenda Campos Novos, né? E o Beto vai falar um pouquinho pra gente de como está aqui a questão da preservação hoje, né? Dentro das possibilidades, né? Do que está sendo feito, né? Enfim, fala um pouquinho pra gente o que está sendo feito. Se limita a escorar, né? Para não desabar. Então você vê que é urgente a preservação desse patrimônio. É urgente, obra de contenção, de escoramento e de restauração desse patrimônio que nós temos. Então hoje, assim, se a gente tem um caibro que apodrece, nós colocamos um outro caibro para substituir. O forro que está caindo, a gente coloca alguma escora, até porque a gente não tem toda a tecnologia que permite a restauração. Então a gente tem que ter toda uma técnica, não é tecnologia não, tem que ter uma técnica para a restauração. E até para aqueles que são amantes, né, da história, né, que são amantes dos patrimônios históricos, né, culturais da nossa cidade, né, o que é um alento para a gente que chegou aqui é saber que o Beto está todos os dias aqui na fazenda, né? A sede da Secretaria de Agricultura fica aqui e o Beto está aqui tomando conta de pertinho, né? Eu acho que isso é um dos fatores que a fazenda ainda está em pé, né? Graças a Deus que temos essa presença. Está sempre procurando manter dentro da medida do possível. Isso aí. Luiz,
voltando agora à parte histórica da fazenda, né? Pra gente, né? Para todos nós, né, que somos envolvidos com a história, é uma emoção estar pisando num local onde a gente sabe, né, que os jesuítas estiveram e que esse local foi de extrema importância para o desenvolvimento, né, estrutural da colônia brasileira, né, e da capital, no Rio de Janeiro, né, que já estava sendo instalada no Rio de Janeiro, né? E como estava acontecendo isso aqui no contexto, aqui na nossa região, para que servir exatamente a Fazenda Campos Novos? Qual era a função dela prioritária? Exatamente, quando foi estabelecida a capitania de Cabo Frio, junto com a cidade, em 1615, o chamado sertão da capitania era a área justamente dos Goitacazes, né? Uma área que já se tinha tentado dominar e não se havia conseguido. E a capitania, então todo esse espaço entre a cidade de Cabo Frio e o Espírito Santo estava sobre o domínio dos Goitacazes e, portanto, fora do controle da colonização portuguesa e exposto ainda, em função disso, até invasões estrangeiras. Então, o apoio estratégico dado pelos jesuítas, através daquelas 4 bases, né, agropecuárias que eu citei, quer dizer, São Pedro da Aldeia, Campos Novos, Macaé e Campos, inclusive com índios aculturados, as chamadas reduções, que eles eram especialistas, né, em organizar com os índios já pacificados. E Campos Novos e mais essas 3 fazendas, elas formavam o chamado caminho dos jesuítas, que era a espinha dorsal para a ocupação de toda essa área, desde o Cabo Frio até o Rio Paraíba, onde dali já se tinha o rio, etc., para prosseguir. Então eles chegavam ao Espírito Santo. Então o objetivo estratégico foi esse. Agora o objetivo também econômico para a via da capitania era a grande produtividade de um empreendimento agropecuário desse tamanho imenso pelos padrões da época. Não estamos no século XXI, estamos falando do século XVI, XVII, de enormes extensões, e que eles conseguiam, com obras inclusive extraordinárias de engenharia, muitas das quais ainda funcionam até hoje, como no Rio Guandu e Rio Itaguaí e outros na Fazenda Santa Cruz. Eles, com essas grandes obras, eles abriram a colonização de uma maneira que não seria possível de outra maneira. Inclusive a chamada expedição dos 7 capitães, que partiu de Cabo Frio para a ocupação das 6 Marias nessa área de sertão, foi toda organizada e apoiada pelos jesuítas, toda essa colonização que foi feita aí, até 1759, quando de súbito, devido a Pombal, o Marquês de Pombal, que tinha medo da extrema... Eles eram extremamente ricos e poderosos. Era uma influência que eles exerciam. Grande influência no rei. E a riqueza, acima de tudo, né? A riqueza, o poder político, que era muito grande, deu aquela cortada geral, né, súbita na ordem. Podemos dizer que em um certo momento os jesuítas foram os templários do tempo brasileiro aqui, né? Quando foram caçados, né? Eles eram considerados uma eminência, com razão, uma eminência parda contra a coroa portuguesa. Embora o Marquês de Pombal, que na realidade fosse quem mexia os pauzinhos. Eram os rivais dele. Então, deu aquela cortada. Foi tudo arrecadado, como falou o Alberto, foi feito o levantamento, o tombamento de todos os bens, porque passaram a ser parte da coroa portuguesa, e todo esse material incrível passou pela coroa para grande prejuízo do Brasil, porque a própria educação pública no Brasil era exclusivamente praticada pelos jesuítas. Ninguém mais mantinha escolas a não ser os jesuítas, e centros de pesquisa, e centros culturais, bibliotecas, tudo nesse país estava com os jesuítas. A retirada deles precipitou a própria colônia do Brasil numa regressão muito grande, que até hoje, de certo modo, exatamente, sentimos, né? Eles já trabalhavam melhoria genética de gado naquela época. Mas através de cruzamento. Não, eles eram cientistas, Infelizmente a cobiça da coroa, né, que foi despertada através dessa influência que foi crescendo, né, ao passar dos tempos, né, gerou essa expulsão. Agora, com essa expulsão, surge uma lenda. Aí o Beto, que está aqui há mais tempo, já deve ter ouvido falar dessa lenda, que é a do tesouro dos jesuítas, que estaria enterrado. Todo lugar estaria enterrado, Morro do Castelo, estaria no Morro do Castelo, e que tem um mapa com um mapa numa escritura da fazenda, ando a fazenda para os poceiros, os escravos na época, estaria dentro da imagem de Santo Inácio. E os famosos túneis dos jesuítas, que realmente existiram e existe aqui também em Campos Novos, né? Está fechado, mas a gente já, através da pesquisa, a gente já sabe mais ou menos a localização desse famoso túnel. Com o trabalho do IFAM pode ser que a gente possa Sim, com certeza, com certeza. Em todas as coisas, reduções ou missões jesuíticas,
tinham essa história do túnel porque era estratégico. Né? Eles tinham que ter uma saída. O próprio centro do Rio é cheio de túneis, né? Ali na antiga Escola Nacional de Engenharia onde eu estudei, tem uma das saídas que é parar no de Santo Antônio, ali na Lago da Carioca, né? O nosso sai aqui da igreja, perto do Alto Amor da igreja, e vai sair lá embaixo, perto do antigo curral. Então isso aí vai ficar a cobrança pra gente, né? Futuramente, desvendando a nossa história, Nós vamos vai entrar voltar dentro aqui. do túnel e vamos filmar o túnel do início ao fim. Tá marcado, tá registrado. Vamos filmar isso. Bom, então queria agradecer, né, aos nossos amigos, Luiz Carlos, Beto, né? Esse foi o nosso Desvendando a Nossa História hoje aqui no programa Saber com Arte. E fica o convite a todos os cabofrienses, a todos os moradores da região dos lagos e turistas que estejam na região a virem conhecer Com certeza. essa beleza patrimonial que é a Fazenda Campos Novos, que já está em vias de se passar por uma restauração. Hoje em dia eu posso dizer que sim, né? Depois de muitos sonhos, a gente não tinha certeza, mas hoje em dia eu posso dizer que sim, estamos muito próximos disso. Então, é isso aí então. Obrigado, até a próxima.